Queria te fazer uma pergunta. Você às vezes está conversando com alguém ali no seu relacionamento, ou com amigos, enfim, no trabalho, né? E você sente que você está falando grego. Com certeza você viveu essa cena na sua vida, você falando alguma coisa e parece que você está falando sozinho e que a pessoa que está à sua frente ela não consegue dialogar com você. Parece que vocês estão falando línguas diferentes, né? Fazendo aqui uma outra tiradinha, né? Uma confusão de línguas, brincando aqui com o texto do Ferenczi, né? Um texto importante da tradição da psicanálise. Nós vamos falar um pouco sobre essa temática hoje. Como que nós podemos, de alguma forma, encontrar maneiras de desatar esses nós? E, de alguma forma, transformar essas relações ou conseguir se comunicar, né? Produzir uma comunicação, né? Mas para isso nós precisamos ter alguns saberes, tá bom? E esses saberes é o que nós vamos falar no vídeo hoje. Então, fica comigo aqui que nós vamos desatar esse nó já já, e é agora. Como eu falava com vocês, né, nós temos aqui um conceito muito importante, que é a noção de interpretação. Na filosofia, nós chamamos de hermenêutica, né, a interpretação, a hermenêutica. Então, como que eu desato um nó? A hermenêutica ela é uma área interpretativa, ela é uma área de interpretação. Mas nós não só estudamos a interpretação de textos, né, mas também a hermenêutica, elas nos oferecem ferramentas para interpretar a realidade, né, interpretar a vida, os fenômenos sociais e, obviamente, interpretar a vida, né, do ponto de vista ali mais individualizado, né, interpretar a vida dos sujeitos, né, as nossas vidas. A hermenêutica ela nos dá essa ferramenta de observação mais profunda, né, interpretativa. E um ponto importante que é fundamental quando nós falamos de hermenêutica, né, e aí um autor importante para nós aqui, que é o Paul Ricoeur, né, e o Paul Ricoeur ele vai falar aqui nesse momento de um conceito que é conflito de interpretações. E o que é um conflito de interpretações? Nós acreditamos, então, por exemplo, eu acredito, você que está vendo esse vídeo acredita, num determinado ponto de vista, né? Então você acredita num fato, um fato que lhe é conveniente. Por exemplo, eu posso dizer para vocês aqui, enquanto eu estou gravando esse vídeo, está chovendo. Isso é um fato, né? Agora, como esse fato ele é interpretado por mim ou por de repente, alguém que está trabalhando agora na rua, um vendedor de rua, e para mim, que trabalho de certa forma mais home office, atendo mais online os pacientes, ou quando ofereço as mentorias, os cursos, etc. Normalmente eu estou num contexto mais offline, offline não, né? Num contexto online, o vendedor está no contexto offline, né? Aqui a Associação Livre, né? Então, eu estou num contexto mais home office, né? E aquele vendedor de rua ele está num contexto offline. Então, ele está na rua. A chuva, para nós dois, são fatos distintos. Porque, para mim, eu estou aqui dentro de um lugar fechado, fechei a janela aqui, né? Tudo bem que a janela aqui é importante para iluminação, mas eu só encosto o vidro. Então eu estou protegido, né? E ele está numa situação desprotegida. Então, um fato, ele não é uma verdade, né? Um fato, ele não é uma verdade, com V maiúsculo, aquela verdade imutável, né? Um fato, ele depende de uma interpretação, ele depende de um ponto de vista, depende de como aquilo me toca, como aquilo me atravessa, né? Então, um fato é sempre uma forma de interpretar a realidade, né? É sempre uma forma de interpretar o mundo. E aqui começa então a grande problemática, que é, bom, então eu quero que você entenda que a chuva, para mim, não é um problema. Eu vejo a chuva, olha que coisa bonita essa chuva, né? Olha que bom que está aqui, as árvores estão verdes e a mata, e posso ter uma visão positiva da chuva.
Enquanto aquele que trabalha na rua, que é um vendedor de rua, ele está trabalhando na rua, pode ser um motorista também, né? Dirigir na chuva é ruim dirigir na chuva, né? Quem é motorista sabe, né? É desagradável, embaça o vidro, enfim. São dois mundos diferentes, mas se eu entrar numa discussão e nessa discussão eu querer provar para essa pessoa que a chuva faz bem, a chuva é boa porque rega as plantas e é bom para a natureza, e esse tempo seco é melhor que chova, isso é uma visão minha. É a minha visão sobre esse fenômeno. A outra pessoa ela vai me falar assim: não, isso aqui me atrapalha, eu tenho menos clientes, as pessoas saem menos, então eu vou ganhar menos, o dia vai ser mais difícil, o trânsito piora, então a chuva é ruim. E eu falo: não, a chuva é boa, não, a chuva é ruim, não, a chuva é boa, a chuva é ruim. Né? Então, um fato, ele se dá à interpretação de cada indivíduo. Né? Cada sujeito vai se relacionar com o fato à sua maneira. Tá bom? Então essa é a questão do conflito das interpretações. Há aqui uma imposição, né? Há um ferimento, né? A imposição de uma ferida aqui. Porque eu quero de alguma forma que você entenda que, para mim, o meu ponto de vista é o correto e o outro quer que eu entenda que o ponto de vista dele é o correto. E nenhum dos dois pontos de vista está incorreto. O terceiro item aqui importante para nós é a questão o conceito de horizonte de sentido, que é um conceito também de um autor importante da hermenêutica, que é o Gadamer. Também é um filósofo muito importante, assim como o Ricoeur, o Gadamer também é um teórico importante dessa área da filosofia que é a hermenêutica. E o Gadamer, ele vai então nos oferecer um conceito que é muito interessante para pensar essa situação, que é o conceito de horizonte de sentido. Então, mais do que somente um olhar muito específico que eu tenho sobre, por exemplo, o nosso modelo aqui teórico, que é a chuva, né, como eu encaro a chuva ou como uma outra pessoa encara a chuva, mais do que somente um fato, existe um horizonte de sentido. Né? Então, esse horizonte, ou seja, muitas coisas que estão envolvidas nisso, que estão envolvidos aqui, contexto social. Eu posso estar aqui dentro gravando um vídeo com vocês e publicando esse vídeo no YouTube. Talvez o vendedor ambulante não consiga ter equipamento para fazer isso, ou condições de fazer isso. Então, o tempo, as condições sociais estão envolvidas na produção do horizonte de sentido, a questão histórico-pessoal, a sua narrativa, como você enxerga o mundo, como que você vê uma situação. Às vezes algo é traumático para você. Eu já tive, por exemplo, pacientes que tiveram traumas durante uma chuva, passaram por um trauma por conta de uma chuva. Esse impacto, né, que ele tem com a chuva, por conta do trauma, interfere na forma como ele lida com isso. Então, para ele, por exemplo, é uma situação mais complicada, porque um dia chuvoso pode mexer com esse trauma que veio dessa experiência traumática da chuva. Né? Então, você vai construindo aqui histórias e elementos que estão conectados diretamente com essa experiência da chuva, né? E a chuva para o agricultor, que depende muito dessa chuva para poder o plantio, né? Enfim, a colheita e tudo mais vir bonita, né? Vigorosa, etc. Né? Há um horizonte de sentidos, né? E quando nós encontramos, então, pontos de vista muito diferentes, né, o que Gadamer nos propõe, e aqui começamos aqui a propor saídas, né, para essa questão, para esse nó, né? Então, em vez de eu tentar mostrar para você que o meu ponto de vista é o melhor e você tentar mostrar para mim que o seu ponto de vista é o melhor, que tal nós fazermos uma fusão de horizontes? Né? Como que nós fazemos uma fusão de horizontes? O nosso encontro produz uma visão, produz um modo de ser no mundo a partir do encontro. Né? Essa fusão de horizontes, ela vai criar um novo discurso, um terceiro discurso, que nem o meu, nem o seu, mas um terceiro discurso que vai levar em consideração os dois discursos. Os dois discursos vão se unir, né? Eles vão construir, eles vão criar vínculos, né? Estabelecer laços, e esses dois mundos, eles vão criar um terceiro discurso. Fazendo aqui um pequeno recorte, aqui, um pequeno parênteses, né?
Estar em análise é justamente você poder estar nesse conflito de interpretações. E no contexto do analista, você poder ter o direito, já que você é um sujeito narrativo, é um sujeito de história, né, que existe na medida em que você conta e narra a sua própria história, de você poder ter um movimento de reautoria, né, por conta dessa fusão de horizontes que vai ocorrer aqui agora dentro do contexto clínico. Porque aqui no dispositivo clínico, o analista não está tentando te provar nada, muito pelo contrário, né, ele está te ajudando a fazer interpretações sobre a sua própria narrativa, mas não te impondo um horizonte de sentido, mas te ajudando a compor um horizonte de sentido, né, em que, na medida em que eu posso me narrar, eu posso construir uma nova história, constituir um novo caminho da minha narrativa. Nos encaminhando aqui para o fim do vídeo, eu sempre esqueço de pedir para vocês deixarem comentários, curtirem o vídeo, compartilharem e se inscreverem no canal, tá? Se inscrevam no canal. Se todo mundo que vê esse vídeo se inscrever no canal, você vai receber o próximo vídeo e você ajuda o canal. E eu sempre esqueço de fazer esse movimento, de pedir aqui para vocês me ajudarem nesse movimento, porque é o que faz o YouTube tornar esse vídeo um vídeo acessível, mostra para mais pessoas. Então, se você viu, gostou desse vídeo, deixa seu like aí no final, tá bom? Compartilha, deixa seu comentário, é, traga pensamentos, né, reflexões, mas também dicas, né? Fala, eu queria que você desenvolvesse mais esse ponto ou aquele ponto. Isso é muito importante para mim, porque eu dialogar com a audiência me ajuda a acertar melhor nos temas, né, do que eu só ficar tentando pesquisar temas que talvez estejam ou não no hype, e talvez eu consiga conversar melhor com vocês, que são a comunidade que está acompanhando esse canal, e entregar algo que para vocês seja mais relevante. Fechado parênteses. Como que nós vamos então pensar a prática dessa fusão de horizonte, de sentidos, né? A fusão de horizontes, ela vai primeiro partir de um ponto fundamental, que é o que em psicanálise, né, nós fazemos muito, que você não nomear alguma coisa diretamente, mas que você possa, por exemplo, aprender a conviver com aquilo que não tem sentido direto, que é a própria questão do inconsciente, o não dito, né, algo que talvez esteja inacabado. Em fenomenologia, nós vamos falar muito de uma metodologia que é a atitude fenomenológica, né? A atitude fenomenológica é muito parecido assim com essa postura da análise, né? Que é você não querer encontrar uma resposta, mas você buscar aquilo que não está dito, aquilo que não está pronto, que na fenomenologia chama epoqué, né? Que é uma suspensão do juízo, né? Então é eu não olhar para as coisas com juízo de preconcepções, e me perguntar sempre no diálogo, se eu estou no conflito das interpretações, eu preciso, antes de me perguntar sobre a causa, né, por que que você está falando isso, por quê? Na verdade, assim, o que isso significa para você. Então, antes de eu me perguntar sobre as causas, sobre o que, eu vou me perguntar sobre o sentido, né, procurar sentido. Qual é o sentido que está presente nesse contexto? Eu pergunto para a pessoa como você se sente, qual o sentido disso para você. E não por que, que você está me falando isso, por que, que você acredita nisso. Não, é qual o sentido isso tem para você. Né? Como que isso se relaciona com a sua história, como isso se relaciona com a sua vida. Né? Essa é a primeira pergunta. E um segundo passo importante para que essa fusão de horizontes ocorra e a gente possa produzir um discurso mais interessante é apostar no outro. Né? Apostar na verdade do outro, é querer ouvir o outro, é não fechar o mundo do outro, é não polarizar com o outro. Eu acho que nós estamos, principalmente, entrando no momento da nossa existência aqui no mundo, né, que nós estamos polarizando demais. Isso não leva a lugar nenhum, porque quando eu decido que o outro já é algo que não me interessa, porque ele, em algum lugar, é meu inimigo, ou ele fala algo que é contra o que eu acredito, eu já estou fechando o meu mundo, já estou fazendo um fechamento de mundo. Né? E aqui a proposta hermenêutica, a proposta fenomenológica, é uma abertura de mundo. Como diria Heidegger, né?
uma autenticidade, um sujeito autêntico, né, uma existência autêntica, ela é uma existência que produz uma abertura no mundo. E uma abertura no mundo é poder ouvir, é poder olhar para o outro e permitir que o outro traga o seu sentido para o nosso diálogo, né? Permitir que o outro exista no diálogo, e não de pré-definição ou previamente eu já decida que aquele outro não existe, tá? Então, nós precisamos procurar esse lugar. Primeiro, suspender o nosso juízo, sem preconceitos, perguntar pelo sentido e não pela causa, e apostar na verdade do outro. Tá bom? Nós temos aqui esse exercício para praticar. Peço que você deixe aqui no comentário. Qual nó você está tentando desatar nesse momento? Com quem você está tentando desatar esse nó? Sem usar nomes, né? Não coloque o nome de ninguém aqui, né? Não aponte o dedo, mas diga-se qual nó você está tentando desatar nesse momento, com quem você está tentando desatar esse nó. Diga para mim aqui, vamos conversar aqui, aproveitar esse espaço dos comentários para produzirmos um diálogo aqui, um diálogo hermenêutico, né, um diálogo de fusão de horizontes de sentido, tá bom? Então é isso, eu estou aqui como um aprendiz, tentando compreender esse diálogo com essa plataforma aqui do YouTube, né? Então, agradeço quando vocês assistem o vídeo até o final e deixam aqui um recado, né? Então, quem assistiu o vídeo até o final, escreve aqui nos comentários "Oi, Will", para eu saber que você chegou até o final do vídeo, tá bom? Então, eu agradeço mais uma vez e até o próximo vídeo. Forte abraço!